Boa noite, né? Boa noite você que está nos assistindo nesse momento. Hoje a gente vai estar falando sobre caráter, o caráter de um verdadeiro homem de Deus, ou de uma pessoa que realmente ela, como eu posso dizer, uma pessoa que realmente conhece o verdadeiro valor. Acho que está saindo legal, a gente vai poder compartilhar o vídeo e ajudar. Só quero ver que o retorno está sendo legal, tá? Pra gente começar. Beleza? A gente vai estar vendo aqui o nosso retorno. E se tiver tudo ok, a gente começa. Também você vai poder, como eu posso dizer, deixar a sua opinião, né? Deixar a sua palavra, né? A gente vai falar aqui, hoje vai ser uma mensagem muito especial. Beleza? Deixa eu olhar aqui o retorno, vamos já começar. Vamos já começar e a gente vai poder falar sobre a situação no momento que nos encontramos hoje, tá bom? Vai poder interagir, você vai compartilhar com seus amigos, tá? Você vai compartilhar com seus colegas. A gente vai falar sobre uma palavra aqui sobre caráter, né? O que todo mundo sabe, todo mundo conhece sobre o caráter. Vamos falar aqui um pouco, vamos trazer um pouco do versículo da Bíblia, né? E também vamos trazer um pouco do versículo, tudo sobre o caráter. Eu queria que você me ajudasse, se o áudio, como é que tá saindo aí? O áudio tá bem? Tá top? Como é que tá o áudio? Tá precisando de alguma coisa? Tá? Você vai nos ajudar nesse momento. Você vai poder também compartilhar com a gente. Tá, beleza? Compartilhe com a gente e divulgue, tá? Divulgue aí e vai ser uma bênção para cada um de nós. Beleza? Vamos lá. Hoje nós estamos vivendo uma situação, vamos supor assim, um pouco meio complicado. Não complicado, mas dependendo da situação, né? Estou um tempão, né, que a gente eu não estou fazendo mais o que eu fazia antes em relação à palavra de Deus, todo mundo sabe, né? E aconteceu esse problema, meu pai tive que sair de perto de mim. E a gente vai continuar agora, a partir de agora vamos falar sobre a situação, tá? E tá só eu, né, aqui, eu não sei como é que... Quero que você me ajude a ver como é que tá a situação do vídeo, beleza? E a gente vai falar sobre caráter, né? Deixa eu pegar aqui aqui, como é que fazer aqui pra gente interagirmos, entendeu? A gente vai falar sobre caráter, tá? Esse aqui é o meu retorno, pessoal. Meu retorno. E eu não tô com fone de ouvido, né? Mas não tô conseguindo ver se tá bem a situação. Eu queria que você me falasse aqui no comentário como é que tá o áudio, né? Como é que tá saindo, se tá ok, se tá bem.
que vai ser uma palavra muito legal, tá? Onde eu falo sobre caráter, né? E eu tenho aqui homens de Deus, né? Que realmente foram homens, né? Que de caráter, né? Que passaram por muitas coisas na vida, mas eles, mesmo assim, eles conseguiram a mostrar que realmente eles eram diante de Deus. E nós devemos ser esse mesmo exemplo, né, como ele, né? No caso que eu estou falando aqui de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Estou falando aqui também do José, né, que foi governador do Egito, entendeu? E aqui a gente vai falar algumas coisas, né, que não sei se você vai poder concordar comigo, mas isso é bíblico. Não existe, de forma nenhuma, não vai existir você diz que é evangélico, que conhece a palavra de Deus, né, vai depender de qualquer religião, mas que você dizer que não vai poder, né, que não se mexe com política porque política é suja. Né? Você está certo. Por que está suja? Porque nós colocamos pessoas de mau índole, de mau caráter na política. Então sujou a política. Mas se eu e você, que conhecer a verdade, que temos conhecimento, mudar essa história, né, as coisas modificam. Eu quero convidar você, né, a desafiar você a mudar essa história. Vamos mudar nessa história. Vai depender de você e de mim. Antes de eu começar aqui, eu quero relatar aqui, para não fugir do assunto, um homem que a Bíblia ela menciona que ele era endemoniado de Gadareno. Endemoniado de Gadareno, quem conhece a história sabe, né? Ele era um endemoniado de Gadareno que Jesus, né, libertou. E após minutos de ser liberto, ele, né, mostrou, né, que realmente ele foi liberto. E a Bíblia diz que esse homem ele ganhou 10 cidades para Jesus, ou seja, ele ganhou uma década de cidade e ele mostrou fazer a diferença. E o que eu quero dizer com isso é que eu e você podemos fazer essa diferença. De cada um, de mim e de você. Revolucionar, né? Revolucionar. Então eu quero mostrar alguma situação que precisamos entender, né? E saber escolher pessoas certas para que eles possam, né, representar você, faz-se na Câmara Municipal, faz-se na Prefeitura, faz-se no governo, na Presidência da República, né, no Senado, aonde quer que esteja, né, esses homens possam nos representar, né, e lutar por nós, né, lutar pelo povo, né, fazer o melhor, que hoje que nós sabemos que a situação não está dessa forma, né? Da forma que é para estar, né? Então, vamos falar sobre o caráter. Alguém sabe me dizer o que significa essa palavra caráter, né? Caráter. Eu quero falar aqui de um caráter. Quando eu falo cristão, né? Eu estou falando de caráter forjado na palavra de Deus, na Bíblia, né? Faz-se católico, faz-se evangélico, faz-se espírita, faz-se, né? Qual é a religião que você está? Mas se o seu caráter ele for forjado aqui, ó, na palavra de Deus, né? Aí você vai ver a diferença, né? Porque eu vejo assim, pessoal. Eu vejo a religião que nem um time de futebol, né? Que nem um time de futebol. Vamos falar aqui em relação, olha, o Flamengo tá jogando hoje e perdeu, né? E a religião de futebol. Para mim, o melhor time é o Vasco. É o Vasco. Para mim, o melhor time, entendeu? É o Vasco. E para alguns, né? Outros já
é o Flamengo, outros é o Corinthians, outros é o Palmeiras, né? A religião, ela é quase assim, né? Olha, a minha igreja é a melhor, né? Não, é a minha que é melhor, né? A minha que é melhor. O meu, deixa eu aqui, deixa eu diminuir aqui o volume, tá? Só que o retorno, isso, melhorou agora, gente, melhorou. Então a religião é isso, né? Mas não quero falar aqui de religião. Quero falar aqui de caráter forjado na palavra de Deus, forjado na Bíblia, né? Forjado. Então aqui você que está me assistindo, deixa eu ver aqui quem está me assistindo, quem está compartilhando comigo nessa mensagem. Tem 8 pessoas aqui, graças a Deus. E você vai deixar aqui, né, o seu comentário, tá? E o caráter cristão, ele é o tipo de caráter moldado à imagem de Cristo, né? A formação do caráter cristão, ela ocorre quando? Quando o homem, o pecador, né, ele se encontra, né, completamente dominado, né, pela palavra de Deus. Ou seja, quando antes, né, de eu não conhecer a palavra de Deus, né, fazer coisas diferentes. Hoje, né, se eu fizer algo errado, mas algo vai me incomodar. O que quero dizer com isso? Deus mostrando para você que aquilo que você está fazendo é errado. Então, e o que é caráter? Vamos falar aqui o que é caráter. Eu puxei aqui, né, em vários, né, dicionários, mas eu quero falar aqui sobre o caráter de acordo com a palavra de Deus, né? Todas as pessoas possuem uma personalidade, né? Todos. E essa personalidade ela é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamentos, hábitos. E a personalidade de alguém ela é diferente dos demais. Cada um tem uma personalidade diferente, né? Por quê? Por causa da sua identidade pessoal. Eu tenho uma identidade. Você que está me assistindo, você pensa, né, de uma forma. Eu tenho um irmão que ele é gêmeos comigo, né? Se estiver me assistindo, ele é gêmeos comigo, né? Ele é mais feio que eu, né? Ele é mais feio que eu. Mas as pessoas dizem que nós somos parecidos, nós somos iguais, né? Somos iguais, que é o Adanilson, né? Quem sabe o Adanilson? Mas ele tem um pensamento diferente do meu, né? Ele, apesar de a gente sermos irmãos, nascemos juntos, nem para me dizer, na mesma barrigada, eu nasci primeiro que ele, né? Ele veio depois, minutos, né? E as pessoas dizem que não são parecidos. Só que a minha personalidade, né, é muito diferente do que a dele, né? Pode ser igual pode ser igual a afeição, né? Pode ser igual até a fala, quando diz, não, tu fala igualzinho ele, né? Mas nós temos ou seja, uma personalidade, né? Cada um tem uma origem, uma original. Você é original, né? Para ter uma ideia, o seu dedo, né, é diferente de todos, né? Porque isso quer dizer que você, né, é uma única pessoa, né? Não existe clone. Você é uma única pessoa. Então, se a personalidade é um conceito e específica do seu modo de ser, né, do seu modo de agir, né? Isso significa que o caráter tem a ver com a índole, né? Ou aquele cara tem mau índole, né? Mau índole, né? Ou uma índole, né, abençoada, né? É isso aí, pessoal. E a deformidade do caráter humano, ela veio através do pecado, né? Através do pecado, todo mundo sabe. Mas
Eu não vou entrar muito, né, sobre isso aí, para me falar sobre o caráter do cristão. Veio um homem na terra para mudar, né, esse caráter do homem, que se chama Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, né, que foi Adão e Eva, e por outro veio, né, veio perdão, que foi Jesus Cristo, que trouxe para nós a salvação. Através de Jesus que nós somos salvos, através dele, não existe outro caminho, não existe, né? Não existe outro caminho a não ser Jesus. É que nós somos salvos, como diz, pela graça, isso está na Bíblia. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, não é por mérito, não é por meu mérito, é pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, né, o que seria de nós? Então, pessoal, nós temos que entender a realidade. E nós estamos vivendo num mundo, né? Um mundo hoje que necessita, que precisa de Deus. Esse mundo hoje, ele precisa de Deus. Porque se ele tivesse Deus na vida dele, ele não fazia o que ele faz. Então, quando eu tenho Deus, né? E a Bíblia diz que através, né, do conhecimento bíblico e através de Jesus, nós temos um caráter moldado. Então, através disso, nós não vamos fazer muitas coisas erradas, né? E nós não vamos querer. E hoje, a queda do homem, né, através do Adão e Eva, ela deformou, né, o caráter do homem, né? O caráter do homem veio ser deformado pelo pecado através do Adão e da Eva, né? Eles foram, esse casal, né, que foi o culpado, né, de tudo isso acontecer, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina que um homem nos trouxe de volta aos caminhos de Deus. Um homem nos trouxe de volta aos braços de Deus, que esse homem se chama Jesus Cristo, né? Porque o Adão e a Eva, a atitude deles nos separou de Deus, nos trouxe separação de Deus. Está na Bíblia isso, né? O pecado nos separou de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós, foi nós que se afastamos de Deus. Foi nós que escolhemos o caminho errado. E por nós ter escolhido o caminho errado, e nós se afastamos de Deus. Mas graças, né, ao nosso querido e amado Jesus, ele trouxe de volta a Deus, né? Jesus nos resgatou do caminho maldoso das trevas. Então você só fica do lado das trevas se você quiser, né? Se você não quiser, existe o caminho do bem, né? O caminho de Jesus, né? Existem dois caminhos: o caminho do bem, que é de Jesus, né? E o caminho do mal, que é das trevas, né? O caminho da perdição. E hoje o mundo está no caos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Por isso que existe tanta coisa. Você vê jornal, muita coisa acontecendo, porque o mundo está perdido. Por que o mundo está perdido? Por falta de conhecimento, por falta de conhecer Jesus e conhecer a palavra de Deus. Você concorda comigo? Deixa eu ver aqui as pessoas, né, que estão comigo nesse momento, né? Quero agradecer você que está comigo nesse momento. Eu queria que você desse um oi aqui para me mandar um alô para você, entendeu? Então, através de Jesus, né, nós conseguimos alcançar a vida eterna, né? Através de Jesus. Isso está na Bíblia, né? Isso está na Bíblia. E assim aconteceu muitas coisas, né, no decorrer do tempo, né? No decorrer do tempo, né? E eu quero falar aqui de um homem chamado Daniel, né? Um homem chamado Daniel. A Bíblia diz, essa história está no livro de Daniel, capítulo 1, né, em diante, né? Essa história está no livro de Daniel. Uma história muito boa, né? É uma história
né, que mostra o caráter, né, moral e espiritual de Daniel. Caráter moral e espiritual de Daniel. Entendeu? Eu não vou ler a história, mas se você quiser anotar, para você ler aí, se você quiser anotar, está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 em diante, né? A história de Daniel. Pode ler o versículo 1 inteiro, até o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20. Pode ler. E a Bíblia diz aqui no versículo 8 que Daniel, versículo 8, vamos lá. Está aqui. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as pinais e iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha, a Bíblia diz que o Daniel, ele colocou no seu coração, preste atenção que a Bíblia diz, olha que a Bíblia fala sobre o coração. O que a Bíblia fala sobre o coração? Entendeu? O que a Bíblia fala sobre o coração? O Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, né? E hoje, essa situação, esse desejo, essa vontade, né, de querer fazer o bem às pessoas, de querer fazer o mal às pessoas, de querer subir em cima das coisas das pessoas, ou de querer subir dignamente, depende muito de mim, da minha atitude, depende o meu desejo, a minha vontade, entendeu? Porque a Bíblia, ela nos ensina que Deus, ele nos colocou livre arbítrio, ou seja, eu tenho livre arbítrio de escolher fazer o mal e fazer o bem, tá? Eu tenho livre arbítrio de a livre escolha, né? De fazer o bem e fazer o mal. Pessoal, eu quero falar aqui, quando eu pego essa palavra, né? Vem na minha mente muitas pessoas, né, que colocaram no seu coração em fazer o bem, né? Cara, eu sou muito grato a Deus, né, pela vida. Eu não tô aqui puxando o saco de ninguém, tá? Não vai falar só da minha. Eu não tô eu vou meter política daqui a pouco, mas em relação na Bíblia, que está na Bíblia. Mas eu achei muito interessante. Conheci uma mulher, né? Ela é uma médica, né? Que eu admiro muito essa mulher, né? É a doutora Raíssa, né? Existem outras pessoas, né? Mas eu vou dar um exemplo dela. Eu vou dar um exemplo dessa mulher. Ela colocou no seu coração em cuidar das pessoas de forma... Cara, assim que eu tô com vontade de chorar aqui, é por causa que eu tô lembrando do meu pai. Vocês sabem que eu perdi meu pai. E eu sou muito grato a essa mulher porque ela cuidou do meu pai de forma assim, como se o meu pai fosse pai dela, sabe? Assim, de forma assim que eu fiquei impressionado como existem pessoas que têm um coração bom, né? E ela cuidou do meu pai como meu pai fosse o pai dela, sabe? É interessante isso. E eu tenho certeza que ela não está fazendo isso só com meu pai, né? Porque eu tenho certeza que eu já ouvi falar e eu vejo, né? Eu percebo que todas as pessoas ela faz isso, né? Ela tem um carinho, ela nem conhece e ela tem esse amor tão forte no seu coração, né? E que isso deixa a gente impressionado, né? Porque nós queremos também que essas pessoas fossem dessa mesma forma. Eu não sei, eu acho que ela vai. Se eu estiver errado aqui, alguém me conserte se eu estiver errado em relação a ela,
entendeu? Me falaram, né? Me falaram que essa mulher, ela faz tudo, né? Pela vida das pessoas nhamundaense. Não só agora, eu vejo isso não por causa de política, mas porque ela tem um amor no coração, né? Um amor assim que só Deus mesmo para colocar isso no coração dela. Então, o Daniel, ele colocou no seu coração, né? Isso, olha, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Eu não vou, de forma nenhuma, querer, de forma nenhuma, o mal. Então, é isso que eu digo. É você que tem o direito de escolher o que você quer na vida de você. É o direito seu, né? Você é livre. O próprio Deus, ele não vai de forma nenhuma te esforçar, né? Você não é uma televisão que funciona pelo controle, né? Deus não vai pegar sua mão, né, e te forçar você ir para a igreja, te forçar você fazer. Não, Deus não vai fazer isso. Ele colocou na Bíblia, o próprio Deus falou, né? Olha, esse que coloco na sua frente, a vida e a morte, né? Mas ele ainda dá para ele deu, como eu posso dizer, ele falou, olha, escolha a vida para que vivas bem, né? Escolha a vida para que viva bem. Mas está aí, ó, a vida e a morte, né? O mal e o bem. Aí a escolha depende de você. Depende de você. Depende da sua decisão, né? E a Bíblia diz que o Daniel ele foi fiel com Deus. Daniel, ele foi fiel com Deus. A fidelidade, ela vai depender de mim e de você também. É você que decide ser fiel. É mesmo que o amor. Entendeu? O amor, ninguém força você a gostar de ninguém. É você que decide se você vai amar ou não vai, né? E a Bíblia diz que quando você é forjado pelo caráter de Cristo, né? Quando você conhece essa palavra, você vê que quando você coloca Deus na sua vida, a própria Bíblia diz que anjo, né? É por isso que tem muita gente que um dia era mal e fazia coisas, né? E hoje totalmente mudou. Por quê? Porque ela conheceu a essência, a verdadeira vida de como se vive. E a Bíblia diz que Daniel ele foi fiel com Deus, né? No livro de Levítico 14, Levítico 11, vai falar sobre a alimentação de Daniel. Olha só, eu continuo com esse assunto no decorrer da semana. Eu continuo porque ele é muito grande, né? E é muito grande e pode que o tempo venha. Eu quero falar uma coisa muito importante, não só aos meus queridos conterrâneos nhamundaenses, não só, mas para todos vocês de Nhamundá, de Parintins, de Manaus, daqui de Manaus, né, de São Paulo, onde que você está assistindo, onde que você está. Eu quero falar algo muito importante em relação à decisão, né? Em relação à decisão. Em relação à decisão. Por quê? Por que eu quero falar isso? Porque a minha vida e a sua vida, ela é feita por decisão. A minha vida e a sua vida, ela é feita por decisão. Você concorda comigo? Está na Bíblia isso. É eu que decido o que eu quero da minha vida. É eu que decido. É eu que decido. É eu que decido
se eu vou seguir os conselhos dos meus pais. Eu que decido se eu vou seguir os conselhos, né, dos meus amigos. Eu que decido se eu vou seguir o caminho de Deus ou não. Eu que decido. Então eu quero falar do para que lá no futuro eu não venha de forma nenhuma, como eu posso dizer assim, para que no futuro eu não venha sofrer as consequências da minha decisão de agora. Entenderam? Porque o que eu planto hoje, amanhã eu vou colher. E o que você planta, né, você colhe. Se você planta bananeira, você vai colher banana. Se você planta laranjeira, você vai colher laranja. Você nunca vai colher uma manga de um pé de limoeiro ou de uma laranjeira. Você nunca vai colher. Então, é isso que eu quero abrir o olho de você em relação à tomada de decisão. A tomada de decisão. E saber tomar decisão. Saber tomar decisão. Porque se eu não tomar uma decisão, a consequência ela vem. Vocês entendem que a sabedoria ela é muito diferente do conhecimento? Vou mostrar para você. A sabedoria ela é muito diferente do conhecimento. A sabedoria ela está acima do conhecimento. Está na Bíblia isso. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, né, que a sabedoria ela é o temor do Senhor. Está no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, preste atenção. Se você teme a Deus, você é sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, eu sou sábio. E o conhecimento, né? E o que é o conhecimento? O conhecimento é uma busca. Conhecimento é uma busca. O que significa isso? O conhecimento, eu vou atrás, eu estudo, eu leio, né? Eu vou uma faculdade, faço uma faculdade, eu vou atrás de revistas, de jornais, para ter o conhecimento, entendeu? Para me conhecer, né? E a sabedoria, ela é diferente, né? O que é sabedoria? A sabedoria é a arte de administrar o conhecimento. Preste atenção. Se você quiser anotar, anote. A sabedoria é a arte de administrar o conhecimento. É a sabedoria que administra o conhecimento. Se eu tomar uma decisão sábia, né? Oh, beleza, né? Palmas. Se eu não tomar uma decisão sábia, as coisas são difíceis. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Vocês estão me entendendo? Então, eu tô dando esse roteiro aqui, que é para vocês entenderem como é que nós precisamos tomar decisão. O Daniel, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão do Daniel? Eu não vou me contaminar. Eu não vou comer a comida do rei. Eu não vou comer. Eu jamais vou comer. E ele foi fiel com a palavra. Entenda uma coisa. Você tem que ser fiel com a sua palavra.
Do Daniel foi fiel com a palavra dele. Eu não vou me contaminar. E ele ficou, né? Essa foi um caráter moral, né? Um caráter moral. Eu jamais farei isso. Entendeu? E quando você toma essa decisão, quando você toma essa atitude na sua vida, meu irmão, as coisas elas se tornam abençoadas. E quando você vai nesse caminho, nessa rotina, aí você vai ser chato, as pessoas vão começar a falar mal de você, as pessoas vão começar entendeu? A fazer coisas, né, que, como eu posso dizer assim, vão começar, aí vai vir a inveja, né, as coisas contra você, né, vão falar, vão pedrejar você, porque a verdade ela dói, né, a verdade ela dói. Então, pessoal, nós precisamos tomar uma decisão sábia. Aqui tem um Paulaim, filho Paulaim, tá assistindo, um abraço aí, tá? Então, pessoal, o Daniel, ele tomou uma decisão de não se contaminar. Ele foi fiel, né? Ele confiou em Deus. Primeiro eu tenho que confiar em Deus. Se eu não confiar, né? A confiança, ela é a chave de tudo. A confiança, ela é a chave de tudo. Se você não confia em alguém, você jamais, né? Jamais. Jamais. Você tem que confiar na pessoa. Se você não confiar, você jamais vai deixar. Vamos um exemplo aqui. Eu não dou a chave do meu carro do meu carro para pessoas que eu não confio, que eu vou ter medo, né, que pode bater, que pode fazer. Eu não dou, jamais. Eu não vou dar a minha casa para alguém morar, né, se eu não confio, né? Não, eu jamais. Nós temos que ter confiança, né? E Daniel, humilde. Humildade de Daniel, do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 30. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui um grande estado que era imensa e de extraordinário esplendor, e estava em pé diante de ti. Entendeu? Ele foi humilde, né? E Daniel também foi piedoso. Nós temos que ter essas características. O homem de Deus, a gente tem que ter essas características, né? Fidelidade, né? Confiança, firmeza, humildade e piedoso. Ó, piedoso, humilde, firmeza, confiança, fidelidade, piedoso. Desculpa aí. Então Daniel, ele foi também piedoso, né? Ele entendeu, né, que realmente ele demonstrou quem ele era em qualquer situação.
não é meu cabelo, não é meu cabelo que vai mudar meu caráter, né? Não é eu entrando na política que vai mudar o meu caráter. Não é eu entrando na política que vai mudar meu caráter. Não é você andando com ladrão, com pessoas de mau índole que vai mudar, né? Não é isso. Se você... O Cassiano falando numa live anterior, né, ele falando sobre a firmeza, né, do seu caráter. Se você sabe quem você é, se conhece, né, você não vai mudar, né, porque o seu amigo, você é cheirador de maconha, não, você vai ajudar ele a sair dessa situação, né? Você vai mudar a situação, você vai mudar a situação de outras pessoas, tá? Entenderam? Você vai fazer com que as pessoas reconheçam que necessita de Deus, que precisa de Deus e que precisa mudar a história. Entenderam? Eu vou falar uma situação aqui que vocês vão ficar assim, e eu vou entrar nesse ponto que é para mostrar que nós, eu, você, somos capazes de mudar o mundo, né? De mudar a política que hoje estamos vivendo, uma política, corrupta, maldosa, né? Uma política que está acabando com o Brasil, né? Que o pensamento das pessoas hoje é se promoverem, né? É encher o dinheiro de bolso, não está nem aí, né? Para a situação dos pequenos, que quer se enriquecer. Tem gente que entra na política com o pensamento de enriquecer, não de ajudar. Tá? Então é essa decisão que eu quero que vocês me ajudem a tomar uma decisão correta, para que no futuro nós não venha sofrer, nós não venha chorar, entenderam? Eu não vou ler esse versículo que é muito grande, mas se você pode ler, tá? Pega o livro de Daniel, pode ler o de Daniel. A força do caráter. Está no livro de Hebreu, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Né? Os teóricos da psicologia definem caráter como a parte enrijecida da personalidade de uma pessoa. Os jovens hebreus tinham um caráter elevado mediante a educação e o testemunho observado de seus pais, né? Para obter o apoio daqueles jovens que usavam a inteligência deles ao seu favor. Esses jovens, eles tinham um caráter, né? Eles já levavam esse caráter forjado, né, da sua casa, né, da sua criação, através de uma educação. Hoje, a educação, ela não está... Eu vou falar aqui meio pesado, tá? A educação está uma porcaria em relação ao Brasil, entendeu? Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Eu estou falando, pessoal, porque eu estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, entendeu? Eu já entrei numa faculdade, né? E observa, né? Você que já fez faculdade, que entrou numa faculdade, você sabe como é difícil você viver querendo colocar o seu
o seu caráter, né? É difícil você estar ali, as pessoas elas vão te olhar de forma diferente, né? Olha, ele quer ser, né? Olha, ele quer dar um de santão, de santinho. E as pessoas não entendem, né? Eu sempre dizia, né, pro Cassiano, falasse, não, nós sabemos quem nós somos, então vamos saber se colocar no meio deles. Vamos saber se colocar de forma para que eles possam ver quem nós somos de verdade, né? Quem eu sou, quem você é. Porque não é uma reputação que vai mudar, né, o seu modo de ser, não é a reputação, né? Não é a reputação. Não é a reputação que vai falar, que vai fazer você mudar. Você tem que ser o que você é. Não é porque a Maria, o João, o Pedro, o Francisco, né, o Tiago, o Juca, né, estão falando, né? Não é isso. Você tem que mostrar totalmente a diferença. Entendeu? Totalmente diferença. Então esse jovem, ele colocou no seu coração, né, a fazer a diferença. E eu te convido nesta noite também a fazer a diferença. Tem outro jovem aqui também, o nome dele é José, né? O José, a Bíblia diz que ele se tornou um rei, né? Ele foi rei. Pessoal, agora imagina se fosse um de você que está assistindo hoje aqui a situação do nosso irmão José, né? Quem sabe a história de José, né? José é muito conhecido no meio dos cristãos, né? No meio Quando eu falo cristão, eu estou falando de pessoas que conhecem, né? Que conhecem a Cristo, né? Que vivem de acordo com a palavra de Deus, tá? Eu não estou colocando aqui religião, tá, pessoal? Não tô colocando, eu falei para a minha religião. Quem está entrando agora, eu expliquei, né? Falei em relação à religião. Estou falando caráter moldado pela palavra de Deus, né? Entendeu? E no livro, na Bíblia, né? Essa história é muito conhecida. Tem filme, tem pregação, tem diversos materiais, né? Até de criança, falando a história de José. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Que ele passou, foi humilhado, foi vendido, né? Ele passou por muitas coisas na vida dele e ele se tornou um futuro rei. É isso que eu quero entrar agora. Agora chegou o momento aonde eu queria chegar, tá? Agora chegou o momento aonde eu queria chegar. José, ele se tornou um rei. Ele se tornou um rei. Foi da vontade de Deus? Quem concorda comigo? Eu queria que você que está me assistindo deixasse o comentário aqui, você que está assistindo. Eu vou olhar aqui o comentário. O que vocês acham? O José, ele se tornou um rei. Foi da vontade de Deus ele ser o rei ou não foi? Tá? Foi da vontade de Deus ou não foi? O que vocês acham? Pessoal, se eu estivesse falando asneira aqui, asneira, com certeza teria muita... Mas eu estou falando aqui em relação a uma verdade que nós precisamos abrir nossa mente. Quando eu falo nós, estou falando de evangélico, estou falando de católico, estou falando de espírita, estou falando das pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Que o José, ele chegou onde ele chegou, foi tudo de acordo com a vontade de Deus. Para quê?
porque Deus queria usar ele. Deus queria que ele fosse um instrumento dele. Deus queria que ele fosse um instrumento dele. Você está entendendo? Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer que tu seja um instrumento dele aqui na terra. Um instrumento. Quando Deus, ele começar a te abençoar, é porque Deus, ele quer que você seja a diferença aqui na terra. Entenderam? Isso, Deus fala muito comigo em respeito a essa situação. José, ele foi firme em sua personalidade. Ele não mudou. Deus, ele conhece você. Deus, ele me conhece. Deus, ele sabe da sua personalidade. Ele conhece a minha personalidade. E quando ele conhece, ele quer te exaltar. Ele quer me exaltar. Ele quer exaltar você. Acorda, ele quer te exaltar. A Bíblia diz que Deus deu um sonho. Né? Vou ver aqui. Deus lhe deu um sonho que mudou o seu caráter. José foi firme, não cedeu à circunstância. Na casa do pai, muito embora seus irmãos fossem uma influência negativa, ele não foi influenciado, mas permaneceu em obediência ao seu pai. Não existe... Você tem que ser o que você é. Não, ninguém vai te influenciar. Ninguém vai te influenciar. Entenderam? Ninguém vai te influenciar. E José, ele foi um homem que Deus usou. Deus usou. Ele foi rei, se tornou um rei. E Deus quer te fazer um rei. Deus quer te fazer um líder de excelência. Entendeu? Você que compartilha essa mensagem, que eu vou falar aqui sobre a situação dos políticos, né? Que Deus, ele honra você para você ajudar, para você abençoar, né? Para você fazer o melhor. E às vezes você não honra a Deus. Às vezes você não honra a Deus. Quando você entra no poder e faz as coisas tudo errada, você está desonrando a sua palavra. Você que chegou nas comunidades, que chegou na casa, olha, eu conto com o seu apoio, pode contar comigo, tá? Conte comigo que eu vou ajudar você, né? O que você precisar, eu estou aqui. Você está fazendo um trato com alguém, você está falando, você está mostrando que você quer fazer algo. Aí quando você ganha, aí você faz a burrice. Você não honra com a sua palavra e você não honra com Deus, porque quando eu desonro meu irmão, eu estou desonrando a Deus. Quando eu minto para o meu irmão, eu estou mentindo para Deus. Quando eu tenho raiva do meu irmão, presta atenção, eu estou com raiva de Deus. Por quê? Isso está no livro de João, 1 João está falando disso. Como é que você diz que ama a Deus se você aborrece seu irmão, que você está vendo? E como é que você diz que você ama a Deus que você não ama seu irmão? Então você tem que fazer aqui na terra como você está fazendo para Deus. É por isso que eu faço o meu melhor quando eu estou fazendo. Quem me conhece sabe. Por quê? Porque eu estou honrando a minha palavra com Deus. Se ele não honrar comigo, o problema é dele, é ele com Deus, mas eu vou honrar. Eu vou honrar ele por quê? Porque eu vou honrar Deus, porque eu prometi e eu vou cumprir. Eu prometi e eu vou cumprir. E quando eu faço isso, eu estou honrando a minha palavra. Isso é um caráter, é meu caráter e pode ser seu caráter também. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, nós estamos vivendo uma situação política crítica, muito crítica, em todas as áreas, em todas as áreas. Saúde, educação, né?
em todas as áreas. Todas. Todas as áreas. Você vê muito político corrupto, vagabundo, né, que não presta porque não querem prestar. Porque não querem prestar. Você vê muita gente indo preso, né? Indo preso, né? Desonrando a Deus. A Bíblia diz que quando alguém ganha, nós temos que orar pelos nossos políticos, né? Pelos nossos governadores, porque a Bíblia diz que eles estão com Deus. Se Deus é porque Deus quer que eles sejam o instrumento deles aqui. É nesse momento que quero falar a você evangélico, a você pastor que diz que não se mete com política porque ela é suja. A você evangélico que fala, né, que quer estar longe. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está se calando para o mal, você está deixando o mal entranhar, você está deixando o mal entrar, né? O sistema político hoje está totalmente contaminado, porque as pessoas de mau índole entraram lá e corromperam e acabaram. Então está na hora de nós levantarmos e acordar. Vamos acabar com essa situação. Você concorda comigo? Você concorda ou não concorda comigo? Está na hora de você parar com esse pensamento, né, de dizer que a política é do diabo, né? Que se fosse do diabo, não colocaria José, né, para governar. Entenderam? A política é do diabo quando você deixa o diabo entrar. A sua vida é do diabo quando você deixa o diabo entrar. A sua casa é do diabo quando você deixa o diabo entrar. Entenderam? O sistema é do diabo porque nós deixamos o diabo entrar e fazer o que está fazendo hoje. Mas está na hora de nós tomarmos atitude de homem de Deus. Está na hora de nós tomarmos atitude verdadeira e mostrar que, a partir de agora, Inhamundá, Manaus, Parintins, outra cidade, é do Senhor Jesus. Quem vai reinar é o poder de Deus. É Deus que vai reinar. É a vontade de Deus, não mais a do inimigo. A vontade de Deus que vai reinar e vamos fazer acontecer a vontade de Deus. Como é que eu sei que é a vontade de Deus? Como é que eu sei? Quando eu conheço a Deus, quando eu conheço a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês estão me entendendo? É bíblico isso. É bíblico. Então, o José, esse homem, ele permanece firme, né? E quando ele permanece firme, Deus recompensa. Deus recompensou José pela sua firmeza. Deus vai lhe recompensar se você colocar no seu coração o desejo e a vontade de fazer o melhor para Deus. Quando eu digo fazer o melhor para Deus, é você fazer o melhor para as pessoas, para o ser humano, para o seu amigo, né? Para o seu ente querido. E Deus recompensou muito o José. Nós precisamos resistir firme e forte. Resista firme e forte.
vamos resistir à tentação, porque vem muita tentação. Tem muita gente que foi contaminado porque deixou se levar pelo mal, né? Deixou se levar pelo mal. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que você pode fazer o melhor se você quiser. Que você pode mudar o sistema se você quiser. Que você pode mudar a sua casa se você quiser. O seu destino se você quiser. Você pode mudar. A minha vida e a sua vida é uma decisão. Eu tomo decisão. É eu que decido a minha vida. Eu vinha como candidato a vereador de Inhamundá. É como eu vinha pré-candidato. Minha decisão. Eu tomei uma decisão. Só que por alguns motivos eu desisti. Minha decisão. É minha decisão. Eu tomei de não vir. Né? De não vir. Por que, Damil? Você estava com medo? Não. É porque eu tive problemas familiares. Meu pai morreu. Né? E eu fiquei totalmente desmoronado. Né? Fiquei no chão. Você sabe como é que é perder uma pessoa que você ama, né? E isso me deixou muito preocupado, muito triste. E eu, não, dessa vez não vem. Mas o meu sonho é ser um servidor público. O meu sonho é ser um servidor público. Mas eu quero servir. É isso a função de um servidor público, é servir o povo. É servir a humanidade, servir a população. Essa aí, você ganha vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado e outros. Vocês ganham para isso. Você tem um salário de vocês para isso. Vocês não estão ali, né? Voluntário. Ninguém ali é voluntário. Se fosse, eu acho que ninguém queria. Acho que ninguém queria, mas por causa da grana, aí sim. Aí sim. Entenderam? Vocês ganham para isso, para servir o povo, para ajudar o povo. Só que na mente não existe isso, né? Se você entrar no portal Transparência de qualquer cidade, você vai ver o gasto, você vai ver metendo a mão no dinheiro público, você vai ver, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Você enganar o ser humano, você enganar o povo, você humilhar o povo. Existe cidade sendo humilhada pelo poder público, pelo vereador, né? Pelo deputado, Mas eu quero dizer para você que está me assistindo que ainda existe homens e mulheres de Deus que querem fazer a diferença, que querem mudar. E que vocês prestem atenção quando você for escolher o seu representante, no caráter dela. Né? Às vezes, pessoal, nós temos que ver não a palavra da pessoa, mas quem ele é realmente pelo seu comportamento. É o comportamento que vai mostrar para você o caráter da pessoa, através das suas atitudes. Porque é fácil eu dizer que amo a Maria, né? Mas quando ela precisar de mim, né, de 1 quilo de açúcar, ou de R$5, ou de R$2, ela precisar de mim, né, aí é que vou ver se realmente eu amo de verdade. Entendeu? É ajudando. Vocês estão me entendendo? É fácil dizer que amo. O difícil é eu mostrar através das minhas atitudes, do meu comportamento. Entenderam? É isso que eu quero deixar para você. Deixa eu mostrar aqui para quem está nos assistindo, né? Quem está nos assistindo.
Eu quero deixar aqui o Alex, né, um abraço, Salomão, Paulaim, né, as 3 pessoas que estão assistindo. Obrigado pela colaboração de vocês, tá? Pelo empenho de vocês. Então, pessoal, nós temos que saber escolher realmente quem são as pessoas que vão nos representar, qual é o caráter dele. E nós que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, precisamos também nos levantar e mostrar a verdade. A verdade tem que ser dita, tem que ser mostrada, tem que ser falada, tem que ser falada em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus tem que ser pregada e tem que ser mostrada. Se está errado, está errado. Vamos. Hoje eu não estou fazendo política, não. Eu estou só mostrando a realidade. Se está errado, está errado. Vamos mostrar que está errado. Entendeu? Pessoas que estão trabalhando. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas que trabalham como gari, né? Que ganham um salário, uma merrequinha, né? Que estão ali porque necessitam, porque precisam, né? Que estão trabalhando, que estão no sol a sol, que estão trabalhando com lixo, né? Estão ali. E o ser humano é capaz, né, de dar uma merrequinha ainda, como eu posso dizer, ainda tira, né? Ainda, como eu posso falar, humilha, né? Isso é de Deus? Não é de Deus, pessoal. Está errado isso. Está errado. Eu vejo, né, pessoas, né, no solzão. Eu não quero estar no sol. Quando eu estou no sol, eu quero chegar em casa. Às vezes está dentro do carro, no carro tem filme, né? Está dentro do carro, o ar-condicionado ligado, está na rua, já sente a quentura. Agora imagina uma pessoa trabalhando, né, no sol a sol e ganhando uma merreca, ainda sendo humilhado, né? É complicado. É complicado. Isso é falta de amor. É falta de amor. Então, pessoal, o que eu quero falar? Você já sabe quem são os verdadeiros candidatos, né, que estão os pré-candidatos, que venham. Não vou falar só em Amudal, estou falando de todo lugar. Vocês sabem quem são as pessoas, quem está no poder, quem trabalhou e quem não trabalhou. Vocês sabem. Está na hora de mudar a situação. Pare de sofrer. Pare de ser humilhado. Mostra quem você é. Você tem o poder no voto. Você tem o poder da mudança, está na sua mão. Está aqui, ó. Você tem o poder. Mudança. É o momento de você fazer mudança. Eu e você que precisamos da mudança. Se eu não tomar atitude de querer mudança, quem é você? A não ser que você queira viver essa vida de novo. Se você quiser viver essa vida, o problema é seu. Eu quero mudança. Eu estou aqui para dizer para você, encarecidamente, vamos mudar essa situação. Vamos mudar esse sistema político corrupto que está estranhado no mundo todo, não só no Brasil, né? Vamos mudar, vamos ver, vamos tirar essa coja de malfeitores, de pessoas que querem, né, só se beneficiar, né? Pessoas que enriqueceram, né? Que um dia não tinha nada e hoje, né, tem mansão, tem e bilhões na sua conta. Pessoal, é hora da mudança. Vamos acordar.
Eu não deveria estar tá aqui, mas eu também sofro com isso. Vê um futuro, você que é pai, que é mãe, você tem que ter filho, você que um dia vai casar, que um dia vai ter sua família, você quer viver uma vida digna. Uma vida digna. Quem que não quer ter uma vida digna? Quem que não quer ter um trabalho digno? Quem que não quer viver uma vida, né? Todos nós queremos. Nós precisamos mudar essa situação. Você precisa mudar essa situação. Você precisa mudar. Você aí de mudar. Você precisa tomar uma decisão sábia, né? Vamos tirar esses políticos corruptos que não trabalharam durante 4 anos, durante 8 anos, sei lá quantos anos, que só aparece de 4 em 4 anos apertando a sua mão, entendeu? Estão se beneficiando. Tem pessoas que, além de receber o seu salário que é alto, ganhando bem, ainda está lá tirando, né? Se promovendo. Pessoal, eu entrei no portal Transparência de Inhamudá. Chega me arrepiei os cabelos quando eu vi. Eu tenho tanta coisa para mostrar. Eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como é que o sistema corrupto, né, entra, né, entranha nas pessoas de uma forma que elas não estão nem aí para o ser humano, não estão nem aí para a população, de uma forma, então querem saber de pisar em cima. De uma forma, pessoal, tem gente que se enriqueceu, a Inhamudá, que se enriqueceu na política.